Honestidade intelectual e mais-valia marxista. Pergunta. Nome, Cláudia. Comentário a respeito da resposta à Carta do Senhor Ivair intitulada Teologia da Libertação e Renovação Carismática Católica. Gostaria de reagir a respeito do que parece a meu ver ser um erro muito grande, sobre a questão da mais-valia. O que impulsiona o meu gesto é, em boa parte, um sentimento irrepressível de indignação quanto à explicação possível da origem desse erro. Eis aqui, para começar, o trecho em questão. Que haja empresários capitalistas que atuam de modo contrário à justiça e à moral cristã é evidente. Porém, isso não justifica a doutrina falsa da mais-valia. É falso que o valor de algo provém apenas do trabalho realizado. O material empregado, o capital e as máquinas utilizadas, a qualidade da execução de uma obra, o valor pessoal que se dá a algo, são alguns fatores que a doutrina de Marx não considera. É possível que um tal erro proceda apenas da ignorância. Nesse caso, sugiro ao autor que, antes de escrever sobre o assunto, tenha a delicadeza de se informar sobre a questão, consultando ao menos algum dicionário qualquer de ciências sociais, a fim de entender simplesmente a definição do conceito de mais-valia, que por definição, saliento, compreende intrinsecamente um aspecto imoral, segundo o cristianismo, ou seja, a apropriação da parte do benefício obtida pelo esforço do trabalhador, uma vez calculada e retirada da equação a parte dos investimentos necessários à obtenção e manutenção dos materiais, máquinas, etc. Em outras palavras, a apropriação do bem força de trabalho de outrem igual roubo. Infelizmente a tese da ignorância me parece pouco provável, isto por duas razões. Primeiro, pela relativa simplicidade do conceito, pelo seu caráter evidente. Simples, não há espaço a muita ambiguidade no conceito da mais-valia, ela é por definição, saliento, a apropriação do valor obtido graças ao trabalho de outrem. Não vejo onde se possa encontrar matéria a discussão ou a mal-entendidos. Ela é por definição um elemento objetivo de uma equação matemática. As discussões, as interpretações, sejam elas políticas ou filosóficas, podem vir depois, sobre como pode ela ser distribuída, por exemplo, sobre o caráter cultural ou natural de práticas do tipo, etc., mas não sobre a definição de um conceito tão elementar como esse. A segunda razão pela qual a tese da ignorância me parece improvável, é a dificuldade que eu tenho de imaginar que uma pessoa que, se bem entendi, criou ou gera um site como este, onde abundam tantos textos entre os quais muitos são pertinentes, trabalhados e manifestam em todo caso, queira esteja eu ou não de acordo com eles, um espírito crítico, um esforço de análise pessoal, e pela variedade dos textos e dos assuntos discutidos, uma curiosidade intelectual estimulante, e portanto, uma certa erudição, me parece pois improvável que uma pessoa com tal cultura geral desconheça o sentido de um conceito tão básico como o da mais-valia. Nesse caso, o fato que o Senhor pretenda identificar o conceito de mais-valia a uma doutrina, em vez de reconhecê-lo como um instrumento conceitual, largamente utilizado em ciências sociais independentemente da ideologia do autor me parece tendenciosa. O fato que o Senhor afirme que o material empregado, o capital, e as máquinas utilizadas, a qualidade da execução de uma obra, o valor pessoal que se dá a algo, são alguns fatores que a doutrina de Marx não considera, é falso. Visto que a diferença entre o valor mercantil do produto e a mais-valia reside precisamente nesses elementos mencionados. A mais-valia sendo exatamente o valor adicionado a esses fatores pelo trabalho realizado, o que vem pois invalidar sua outra afirmação segundo a qual é falso que o valor de algo provém apenas do trabalho realizado, e o caráter errôneo de tais afirmações, se não vier da ignorância, as torna um engano, de aparência voluntária, e nesse caso, mentiras. Espero sinceramente que a minha impressão seja um equívoco, pois no caso contrário, tal grau de desonestidade intelectual, da parte de um cristão especialmente, seria não somente revoltante, mas a meu ver muito triste. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. A meu ver, essa é a base da libertação, não o comunismo. Inclusive, o fato de confundir as duas coisas é em minha opinião outro engano que pode também provir de intenções diversas. Muitas afirmações difamatórias e a meu ver tendenciosas nesse artigo, mereceriam, provavelmente bem mais do que este ponto sobre a mais-valia. Quem sabe ulteriormente venha eu atender a esse chamado. Espero profundamente que o Senhor possa aceitar, fraternalmente, o meu pedido mais sincero de perdão no caso em que a minha interpretação de suas intenções tenha sido equívoca, e que assim o tenha ofendido, o que não é de modo algum o meu desejo nem a minha intenção. Mas a verdade que aflora do meu coração, bem pessoalmente, é que, enquanto uma afirmação equivoca em um instrumento de mídia como este é uma pena, o engano intencional e tendencioso provindo da desonestidade intelectual, é hediondo e, para mim, intolerável. Na medida em que o amor não é sempre doçura, paz e amor em Cristo, Cláudia Fuentes. PS. Sinto muito pela pontuação e provavelmente também pela ortografia. Escrevo desde o Canadá onde o teclado não inclui todas as opções de pontuação do português. Muito prezada Cláudia, salve Maria. Deixe-me, em primeiro lugar, agradecer sua carta. Fazer isso é de obrigação, pois toda carta é como um convite a uma refeição, e por vezes, a um banquete. Pois se nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, uma carta, ou nos traz essa palavra de Deus, e é então um banquete excelente, ou, por seus erros, nos leva a meditar nessa palavra, para refutar erros que nos mandam. E, nesse caso, a carta cheia de erros é uma simples sopa, que indiretamente nos faz pensar no banquete da palavra de Deus. Sua carta não me oferece um banquete. É uma sopinha. De modo que considero sua carta um convite para meditar, indiretamente, por contraste, na palavra de Deus, tal como só a doutrina católica expressa. De qualquer forma comunque, como dizem os italianos, usando uma palavra iridescente de significados comunque. Muito obrigado.
Tanto mais que você, muito educadamente, se preocupou até em me pedir perdão por uma pequena falha material, da qual você não tem nenhuma culpa. Os erros de digitação de sua missiva, causados por um teclado sem os acentos próprios da grafia portuguesa. Desculpa-se, você, dessa falha insignificante, que não é de sua responsabilidade, dizendo-me num delicado post-scriptum. PS. Sinto muito pela pontuação e provavelmente também pela ortografia. Escrevo desde o Canadá, onde o teclado não inclui todas as opções de pontuação do português. Estando você no Canadá, não há de que pedir desculpas. Isso é como coar um mosquitinho que caiu numa sopa. Não tem importância. Entretanto, a substância da sopa que você me oferece é que merece análise. Você se sente indignada pelo fato de que ataco a mais-valia marxista. O que impulsiona o meu gesto é, em boa parte, um sentimento irrepressível de indignação quanto à explicação possível da origem desse erro. Delicadamente ainda, você procura um meio de explicar o erro de que me acusa não aceitar a mais-valia de Marx, dizendo-me que não quer ver em minha posição um alto grau de desonestidade intelectual, porque isso seria revoltante, e a tornaria muito triste. Espero sinceramente que a minha impressão seja um equívoco, pois no caso contrário, tal grau de desonestidade intelectual, da parte de um cristão especialmente, seria não somente revoltante, mas a meu ver muito triste. Minha cara Cláudia, peço-lhe, não fique triste, e nem revoltada, depois de ter ficado indignada. Quero que fique apenas elucidada. E sua delicadeza vai mais além, pois que amavelmente me pede um perdão antecipado, caso tenha se equivocado em sua interpretação sobre minha intenção. Espero profundamente que o senhor possa aceitar, fraternalmente, o meu pedido mais sincero de perdão no caso em que a minha interpretação de suas intenções tenha sido equívoca, e que assim o tenha ofendido, o que não é de modo algum o meu desejo nem a minha intenção. Creia-me, não fiquei ofendido com sua carta. Só muito triste, ao constatar uma pessoa que se apresenta como católica, e tão delicada, acreditar na mais-valia marxista. O que é coisa bem maior do que um mosquito? Diria até que, se comparada com o minúsculo mosquito que você coou tão delicadamente, defender a doutrina da mais-valia comunista é engolir um camelo imenso. Camelo, mesmo. Aquele, que tem duas corcovas. Você admite ser possível que eu ignore o que é o camelo da mais-valia marxista? Pensa que eu por ignorância e não por desonestidade intelectual, como você é delicada e caridosa, o confunda com o dromedário. Aquele, que só tem uma corcova. E, para remediar minha ignorância camelística, você se apressa em me socorrer, atravessando as dunas do deserto imenso de minha ignorância, levando-me o cantil de água fresca da doutrina marxista, colhida num dicionário de ciências sociais. Pois você me escreve apressada e muito gentilmente, é possível que um tal erro proceda apenas da ignorância. Nesse caso, sugiro ao autor que, antes de escrever sobre o assunto, tenha a delicadeza de se informar sobre a questão, consultando ao menos algum dicionário qualquer de ciências sociais. Deus há de lhe pagar, no dia do juízo, tanta caridade de intenção. Pois não está escrito que Jesus recompensará todo aquele que der um copo de água a seu irmão sedento. Entretanto, permita-me dizer-lhe algumas coisas antes de beber da água do cantil vermelhinho que você gentilmente me oferece. Você me afirma que, seu dicionário de ciências sociais, a mais-valia deve ser entendida como roubo, a fim de entender simplesmente a definição do conceito de mais-valia, que, por definição, saliento, compreende intrinsecamente um aspecto imoral, segundo o cristianismo, ou seja, a apropriação da parte do benefício obtida pelo esforço do trabalhador, uma vez calculada e retirada da equação a parte dos investimentos necessários à obtenção e manutenção dos materiais, máquinas, etc. Em outras palavras, a apropriação do bem, força de trabalho, de outrem igual roubo. Deixe-me ver se entendi bem a posição sua tirada de seu dicionário. Mais-valia seria a apropriação da parte do benefício obtida pelo esforço do trabalhador, uma vez calculada e retirada da equação a parte dos investimentos necessários à obtenção e manutenção dos materiais, máquinas, etc. Esse texto é marxista. Quer dizer que o industrial teria direito apenas a recuperar o dinheiro que investiu. O lucro além do que ele investiu seria roubo. É isso. Mas e o trabalho do industrial? E o risco do investimento? Seu dicionário condena o lucro como roubo. E me garante você que, segundo o cristianismo, o lucro seria roubo. Minha cara Cláudia, você viu quem é o autor de seu dicionário? Temo que ele se chame Stalin. Ou então Frei Boff, aquele que largou a batina e virou Genésio, e cuja teologia da libertação foi condenada pela Santa Sé. Minha cara, seu cantil contém água envenenada pela doutrina marxista. Sendo assim, que significou seu cuidado em coar o mosquito? A mais-valia é um conceito marxista decorrente da ideia que só existe a matéria, e de que o único valor de algo fabricado está nas horas de trabalho necessárias para a sua fabricação. A mais-valia marxista considera que o salário é uma forma de alienação e de roubo, pois se o patrão cobra, pelo produto fabricado um preço maior do que o de horas de trabalho empregadas para fazê-lo, ele estaria roubando o comprador. Caso ele, para ter lucro, pague ao assalariado um valor menor do que o das horas de trabalho, ele estaria roubando o operário. De toda forma, o lucro do patrão seria sempre o produto de um roubo, e todo proprietário que assalaria pessoas seria ladrão. Consequentemente, toda propriedade particular seria um roubo. Para Marx, então, sempre a exploração do patrão sobre o assalariado ou sobre o comprador, e toda propriedade particular seria legítima e ilícita. É nela que se fundamenta a doutrina marxista da luta de classes. Ora, tudo isso é condenado pelo bom senso. O bom senso demonstra que essa doutrina da mais-valia é um erro do tamanho de um camelo. A eliminação do lucro significa a eliminação de todo incentivo. E a eliminação do incentivo causa a paralisação da economia. Por isso, os regimes marxistas são regimes geradores de miséria, de fome e de escravidão. A URSS era faminta e miserável. O Chile de Allende era uma miséria. O Camboja, a Angola e a Etiópia
que seguiram a doutrina marxista contrária ao lucro, foram regimes de fome. E estou citando apenas alguns dos desgraçados países que aceitaram a loucura da mais-valia marxista, para lhe comprovar que a mais-valia faz o homem valer menos. Será que preciso lhe falar da miséria cubana, de onde os felizes escravos de Fidel Castro fogem como do inferno abençoado por Dom Juan? Minha cara, a realidade da história não lhe ensinou nada. Isso é ignorância de sua parte ou desonestidade intelectual. Fico indignado com sua teimosia que indica exatamente cegueira intelectual e muito triste por ver alguém se dizer católico e defender doutrinas materialistas como cristãs. E será honestidade intelectual você querer fingir que não vê esse camelo materialista, de duas corcovas, dentro da sopa da qual você delicadamente fez questão de coar o mosquitinho dos erros de digitação dos quais você não tem culpa. Pretendendo que eu não perceba a mentira da mais-valia, comprovada pela miséria que ela sempre produziu, você quer que eu não perceba um segundo camelo dentro da sopinha que você me envia, o camelo da mentira histórica. Pior do que me fazer querer engolir o camelo marxista, comunista de duas corcovas, de sua sopa, é o pretender que esse camelo seja cristão. Pois a doutrina da mais-valia, aprovada por seu dicionário vermelhinho, jamais pode ser dita cristã, pois foi condenada pelos ensinamentos dos papas. A Igreja sempre defendeu que a propriedade é um direito natural do homem, defendido explicitamente no 7º e 10º mandamentos da lei de Deus. A Igreja sempre defendeu que a desigualdade é um bem, e que capital e trabalho cooperam mutuamente para o progresso social. A Igreja sempre condenou a luta de classes. A Igreja sempre defendeu a legitimidade do salário. A Igreja sempre defendeu o direito do investidor ao lucro. Você quer provas do que estou lhe dizendo? Não vou usar dicionários marxistas, mas as encíclicas dos papas, para provar que você engoliu um camelo de duas corcovas. Que digo, um camelo nada. Várias. Uma caravana, ao me chamar a atenção para sua gentileza educada de me coar o mosquitinho dos seus erros de digitação em sua carta, para que enganado por sua gentileza, engolisse eu também seus camelôs marxistas apresentando-os como cristãos. E isso não é leal. Isso sim que não é honestidade intelectual. A honestidade intelectual obriga, já que você se diz católica, a conhecer a doutrina da Igreja Católica sobre esses temas, tal como ela foi ensinada pelos papas. Veja, sobre o direito de propriedade particular, os socialistas, para curar este mal, instigam os pobres o ódio invejoso contra os que possuem, e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deva ser suprimida, que os bens de um indivíduo qualquer devem ser comuns a todos, e que a sua administração deve voltar para os municípios ou para o Estado. Leão 13, Rerum Novarum, N07. A propriedade privada, já nós o dissemos mais acima, é de direito natural para o homem. O exercício deste direito é coisa não só permitida, sobretudo a quem vive em sociedade, mas ainda absolutamente necessária. CFR, São Tomás, 2ª, IAE, Q 66, A2, Leão 13, Rerum Novarum, N036. O remédio proposto, pelo comunismo, está em oposição flagrante com a justiça, porque a propriedade particular e pessoal é, para o homem, de direito natural. Leão 13, Rerum Novarum, N010. Por tudo o que acabamos de dizer, se compreende que a teoria socialista da propriedade coletiva deve absolutamente repudiar-se como prejudicial àqueles mesmos a que se quer socorrer, contraria aos direitos naturais dos indivíduos, como desnaturando as funções do Estado e perturbando a tranquilidade pública. Leão 13, Rerum Novarum, N023, Leão 13, de feliz memória, defendeu tenazmente o direito de propriedade contra as aberrações dos socialistas de seu tempo, mostrando que a destruição do domínio particular reverteria, não em vantagem, mas em ruína da classe operária. Pio XI, 40º ano, N044, sobre a cooperação entre capital e trabalho, assim como sobre a legitimidade de dar salários, assim como contra a luta de classes, mando-lhe alguns textos. Veja este diretamente contra a mais-valia, e afirmando que o salário não é de sua natureza injusto, e primeiramente os que dizem ser de sua natureza injusto o contrato de trabalho e pretendem substituí-lo por um contrato de sociedade, dizem um absurdo e caluniam malignamente o nosso predecessor que na encíclica Rerum Novarum não só admite a legitimidade do salário, mas procura regulá-lo segundo as leis da justiça. Pio XI, 40º ano, N064. Erram certamente os que não receiam enunciar este princípio, que tanto vale o trabalho e tanto deve ser a paga, quando é o valor do que se produz, e que, por isso, na locação do próprio trabalho tem o operário direito de exigir para ele tudo o que produzir. Asserção infundada, como basta demonstrá-lo que acima dissemos ao tratar da relação entre trabalho e capital. Pio XI, 40º ano, N068. Veja agora, o seguinte texto de Pio XI, condenando exatamente o que você me escreveu e defendeu. De fato, aos operários assim maltratados apresentaram-se os chamados intelectuais, contrapondo a uma lei falsa um não menos falso princípio moral, os frutos e rendimentos, descontado apenas o que basta para amortizar e reconstituir o capital, pertence todos de direito aos operários. Erro mais capcioso que o de alguns socialistas, para os quais tudo o que é produtivo deve passar a ser propriedade do Estado ou socializar-se, mas, por isso mesmo, erro muito mais perigoso a seduzir os incautos, veneno suave que tragaram avidamente muitos, a quem o socialismo sem rebuço não puder enganar. Pio XI, 40º ano, N055. E agora, Cláudia, quem é o ignorante e quem é que tem desonestidade intelectual? Você tragou avidamente esse erro comunista, e quis passá-lo a mim, metido na sopa que você me enviou, para ver se eu engolia esse camelo vermelho de duas corcovas. Como você se apressou em pedir desculpas por erros causados por teclado inadequado, com o mosquito, e defendeu esse camelo marxista que você avidamente engoliu e procurou me impingir. Exige, porém, a lei natural, ou a vontade de Deus por ela promulgada, que se mantenha a devida ordem na aplicação dos bens naturais aos usos humanos. Ora, semelhante ordem consiste em ter cada coisa seu dono. Daqui vem que,
A não ser que alguém trabalhe no que é seu, deverão aliar-se as forças de uns com as coisas dos outros, pois que umas sem as outras nada produzem. Isto precisamente tinha em vista Leão XIII, quando escrevia: de nada vale o capital sem o trabalho, nem o trabalho sem o capital, NC, Rerum Novarum, N018. Por conseguinte, é inteiramente falso atribuir ou só ao capital ou só ao trabalho, o produto do concurso de ambos, e é injustíssimo que um deles negando a eficácia do outro, se arrogue a si todos os frutos. Pio XI, 40º ano, N053.